Olá, agora você ouve o podcast da Diocese de Lages. Hoje, nosso bispo Dom Guilherme nos fala sobre a autoridade de Jesus, aquela autoridade que não precisa de papel autenticado em cartório. Eu saúdo a você, meu amigo, minha amiga do podcast, mais uma vez, é Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina muito sobre como viver. Ora, um dia desses, Jesus, lá em Cafarnaum, num dia de sábado, conforme era seu costume, e o costume do povo judeu, foi para a sinagoga. A sinagoga seria tipo as nossas capelas ou nossas igrejas matrizes nas paróquias, porque tinha só o templo em Jerusalém, onde eles iam por ocasião da Páscoa. Mas, semanalmente, eles frequentavam a sinagoga, lugar onde se fazia as leituras bíblicas, no caso do Antigo Testamento, os profetas cantavam os salmos, faziam muitas orações de louvor, de bendizer a Deus. Isso era feito na sinagoga. Jesus, muitas vezes, ele tinha esse direito, depois dos 30 anos, ensinava também nas sinagogas. Ele lia textos bíblicos, especialmente das profecias de Isaías e outras profecias, e depois ele explicava, né? E Jesus também fazia curas dentro da sinagoga, mesmo em dia de sábado. Isso deixava as autoridades judaicas assim, que não sabiam como fazer, porque o povo admirava Jesus e eles estavam perdendo a sua autoridade. A sua autoridade. E é sobre isso que eu gostaria de fazer uma pequena, rápida colocação. O que vem de fato a ser a autoridade? A autoridade legítima, ela não vem por meio de cargos, de ministérios, de decretos. Eu quero falar aquela autoridade autêntica. Legítima, de fato, seria pela lei. Legis, legítima, lei. Não, eu quero falar, da autoridade autêntica. E num sábado desses, Jesus entra lá na sinagoga e tem uma pessoa doente. Tudo que fosse doente, assim, eles achavam às vezes que era possuídos dos demônios. E nesse caso, havia um homem possuído por um espírito mau. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 23, 24. E esse espírito mau que estava naquele homem, ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus deu ordem sobre esse espírito mau, que ele saísse daquele homem. E o espírito mau sacudiu o homem com muita violência, gritou e saiu. O povo ficava olhando: o que é isso? O que é isso que nós estamos vendo? E aí vem essa questão da autoridade que eu quero falar. Jesus não era sacerdote, Jesus não era levita, Jesus não era fariseu, Jesus não era doutor da lei, Jesus não tinha nenhum ofício, Jesus não tinha nenhum ministério instituído. Então, que autoridade teria Jesus? E o povo dizia assim: que ensinamento novo é esse? Ele ensina com autoridade. É isso que eu gostaria de colocar. Autoridade legal a gente recebe por algum ofício, por um decreto, por uma instituição, tanto na sociedade civil quanto também na igreja. Mas muita gente que tem a autoridade legal não tem a autoridade moral.
não têm a autoridade ética. Outras pessoas que nunca tiveram nenhum poder instituído, não tem nenhum cargo na comunidade, não tem nenhum ofício oficial. Mas quando essas pessoas chegam, às vezes só a própria presença muda tudo. São pessoas que têm autoridade, sem ter cargos. A autoridade só é legítima quando ela é sinônimo de autenticidade, de serviço que se presta. Não por ter um cargo que você recebeu por meio de um papel assinado. Muitas vezes isso acontece na família. A autoridade legal na família é do pai e da mãe. Mas muitas vezes o pai e a mãe perdem a sua autoridade quando aquilo que eles falam, exigem dos filhos, eles próprios não cumprem. Então perde a autoridade. Assim também acontece na igreja, assim acontece na política, assim acontece nos clubes, assim acontece em organizações civis. Mas a autoridade que é testemunhada por uma vida coerente, quando essas pessoas falam, a gente fala assim, perdão pela palavra, aí é de tirar o chapéu, aí é de respeito. E era essa a autoridade na fala de Jesus que se diferenciava sobre a autoridade daqueles que tinham poderes delegados pela instituição do povo da religião judaica. É importante na igreja nós recuperarmos pessoas que saibam falar com autoridade. Eu diria assim, mais ou menos como dizia São Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É a mesma coisa que quando é tão bonito, quando um pai, uma mãe, um professor, uma professora, alguém que tem autoridade é assim: faz como eu faço. Nós temos um ditado que diz assim: faça tudo o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Essa é a grande desgraça da sociedade de hoje em dia. Não é assim que nós vamos mudar o mundo. A autoridade vem do exemplo de vida. A autoridade vem do testemunho de vida. A autoridade vem quando eu posso dizer assim: façam do jeito que eu faço. Façam aquilo que eu digo, porque vocês podem olhar a minha vida e eu procuro me esforçar por viver isso. E se eu eventualmente errar, pecar, cair, façam também como eu faço. Vão se reconciliar, vão se confessar, peçam perdão. No pedido de perdão, quando a gente erra, cresce muito a autoridade da gente. Porque isso mostra humildade, mostra reconhecimento que nós ainda todos somos frágeis, suscetíveis a erros. Não é o erro que tira a autoridade de alguém. O que tira a autoridade de alguém é quando ele erra, mas orgulhosamente não admite o seu erro, não reconhece o seu erro e continua exigindo dos outros a perfeição, mas assim, a si mesmo, faz todas as concessões possíveis. Vamos olhar em Jesus para que os espíritos maus que estão aí, o mal acontece todos os dias, que nós possamos também ter poder pela nossa vida de afastar tudo que não presta, de afastar todo o mal. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça, a força de nós podermos também ensinar com autoridade, seja na família, seja na escola, seja nos trabalhos, seja na sociedade e, por que não, seja na igreja. O que falta não é cargos. Cargos nós temos demais, mas nós temos demais. O que falta é
pessoas que têm autoridade por sua vida honesta, por sua vida decente, por sua vida ética, por sua vida completamente comprometida com a verdade. Aí sim, aí o mundo vai começar a acreditar em nós. Nós podemos, com certeza, levar as boas notícias e a nossa palavra terá credibilidade diante do povo. Discursos bonitos é muito fácil de fazer. Viver aquilo que a gente passa para os outros, só com a graça de Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, amigos do podcast, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.